E aí, pastor Felipe, você hoje que começou as suas aulas práticas de volante, não derrubou nenhum poste? Não, ainda não, graças a Deus. Ainda não, tomara que não Não, derrube então, né? vai dar Foi tudo prejuízo para a bem? autoescola. Foi tudo bem, graças a Já Deus. aprendeu hoje o que é o volante? Isso aí, já aprendeu? Não, isso aí foi tranquilo. Isso tu já sabia. Já sabia. A Ah, gente show. vê. Logo, logo vai estar o Felipe buzinando e nós correndo quando vê ele apontando, Né? né? Eu vou no carro da igreja, vou botar uma plaquinha atrás quando tirar a carteira. Cuidado, recém-habilitado. Recém-habilitado. Vocês vão saber que é eu. O perigo é ficar na frente, não atrás, né? Atrás a gente toma cuidado, mas ir na frente. Botar na frente também. Não atravessa meu caminho, tem que botar na frente assim. Pastor, Oi? lembra do Fusca que você pegou lá em Bituba e não sabia dirigir? Ah, é verdade. Mas deu para dar uma volta no quarteirão, não deu, Silvio? Convidou a Ledia, ela não quis ir junto, não, né? É, tinha juízo já naquele tempo. É verdade, cada coisa. É, Felipe, eu não derrubei nenhum poste, tu não há de derrubar também. Gente, querida, vamos dar continuidade hoje para o nosso momento de estudo. E eu quero fazer o nosso momento de estudo hoje. Eu sugiro que vocês deixem um papel assim do lado, uma caneta, e algumas coisas vocês anotem para que vocês não se percam. Por exemplo, quando a gente estuda um pouco dessas coisas de história, se a gente não põe algumas anotaçõezinhas, por mais simples que seja, a gente se perde e depois não encontra o fio da meada. Então, a primeira coisa que você deve ter escrito aí no seu papel é que 1517 foi o ano da Reforma Luterana. Isso é um marco, né? Em história a gente precisa trabalhar com marcos, porque senão a gente fica perdido no tempo e a gente não se acha. A dificuldade de muitas pessoas entenderem e compreenderem história, e no nosso caso a história da igreja, é porque não tem as datas muito certas na cabeça, muito aproximadas, então não consegue se achar. Nós estamos estudando sobre a igreja na Renascença, e com isso então partimos lá da época da Reforma. Nós, luteranos, nós aprendemos bastante coisas sobre a época da Reforma. A gente estuda já desde o catecismo, né? E de vez em quando a gente tem estudos também nos departamentos, e pelo menos lá quando chega o mês de outubro a gente recorda alguma coisa. Então a gente sabe bastante, eu imagino, sobre a vida e obra de Martinho Lutero, sobre a Reforma Luterana, mas a gente não sabe muito explicar o que vem depois da Reforma Luterana. Isso talvez seja uma lacuna que a maioria de nós não tem muita compreensão. Então, no estudo de hoje, eu quero fazer de uma forma bem, assim, didática, vou tentar fazer o mais prático possível, a gente compreender como é que se deu origem à Igreja Reformada. Essa também é uma expressão que precisa ser explicada, né? Porque quando a gente fala assim, Igreja Reformada, agora se você tiver alguém aí perto de você, troque uma opinião. O que vem na tua cabeça quando você ouve essa expressão, Igreja Reformada? A maioria das pessoas talvez pensa logo na Igreja Luterana, não é? Mas não é. Quando a gente fala em Igreja Reformada, ou as igrejas da Reforma, teologia reformada, nós não estamos falando do luteranismo. O luteranismo é a primeira igreja protestante, né? Apelidada de protestante, mas é a igreja luterana. Por isso a gente separa, a gente costuma dizer reforma luterana e reforma protestante. Reforma luterana diz respeito à origem da igreja luterana, Martinho Lutero, 1517. Então, a reforma de Martinho Lutero vai dar origem única e exclusivamente à igreja luterana. Não esqueçam disso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de igreja reformada, nós não estamos falando de uma única igreja. Nós estamos falando, na realidade, de uma família de igrejas, por assim dizer. Igreja reformada é uma expressão para falar sobre um tipo de teologia que veio dar origem a várias igrejas. Por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja metodista e uma porção de outras.
mas essas são as mais tradicionais. Então, note bem, Reforma Luterana dá origem à Igreja Luterana, Martinho Lutero. Igreja Reformada é uma expressão que serve para falar de uma porção de outras igrejas que surgiram de um pensamento teológico que eu vou explicar melhor no estudo de hoje. Então, as principais representantes são essas que eu acabei de mencionar. Bom, a tradição reformada, né? Então, essas igrejas que não são luteranas, elas tiveram o seu início com um teólogo chamado Ulrich Zwinglio, ou apenas Zwinglio. Zwinglio nasceu no ano de 1484. Ele foi precursor da chamada Reforma Radical. A Reforma Radical queria romper drasticamente principalmente com os elementos litúrgicos da Igreja Católica. Vocês podem perceber que a Igreja Luterana, ela conserva a ordem litúrgica, né? Lutero preservou a missa alemã e ele preservou a ordem litúrgica. Já a tradição reformada, ela tira isso tudo, né? Então, Zwinglio, ele nasceu em 1484 na Suíça, e ele foi educado nas melhores universidades, e ele foi ordenado sacerdote. E aí, então, ele era, então, de berço católico, obviamente, assim como Lutero também era de berço católico. E aí, em 1516, notem bem, um ano antes da Reforma, Zwinglio teve contato com as ideias da Reforma. Então, 1516 é que ele começa a ter esse contato com as ideias de Martinho Lutero. Em especial, as ideias a respeito da salvação. A salvação era no contexto romano, a salvação pelas boas obras, né? E Martinho Lutero, então, a partir da leitura da Bíblia, vai trazer a redescoberta da salvação por causa da graça de Deus e por meio da fé em Cristo Jesus. E Zwinglio, então, a partir de 1516, tem contato com essas ideias. E aí note que percurso curto. Ele teve contato em 1516 e em 1523 ele já estava liderando a reforma na cidade de Zurique, que fica na Suíça e é uma Suíça de fala alemã, né? É um território suíço de fala alemã. Então, 516 a 523 são poucos anos. Ele, então, já havia se tornado líder da teologia reformada lá na Suíça. E tanto é que, 3 anos depois, em 1526, ele já tinha convencido o conselho da cidade, né? Porque a gente tem que se lembrar que, naquele contexto ainda, a teologia tinha uma forte influência na vida política. Então, ele havia convencido as autoridades de Zurique a permitir o casamento do clero, né? O clero, no caso, os padres e os pastores, eles não casavam-se. Então, Martinho Lutero começou com essa ideia, né, de trazer o fim do celibato. Ele também convenceu as autoridades a abolir a missa, né, a ordem litúrgica da missa alemã, e os cultos ficaram basicamente reduzidos à pregação. Era uma longa palestra, era como se fosse um longo estudo bíblico. Ele convenceu também as autoridades a retirar imagens, estátuas das igrejas e de todos os estabelecimentos. Convenceu a fechar os mosteiros e romperam definitivamente com Roma. Notem que, por isso que é chamado de uma reforma radical, né? E aí, então, ele rompe também os votos de celibato, porque ele havia se tornado um sacerdote católico. Mas, então, em 1522, ele rompe o seu voto de celibato e se casou com uma mulher chamada Ana. Bom, é preciso a gente entender algumas coisas a respeito desse homem Zwinglio, porque ele vai ser a base para hoje a gente compreender por que igrejas não batizam crianças, por exemplo. Né? A razão vai estar aqui nesse homem. Por isso é importante trazer um pouco de Zwinglio, por isso é importante trazer um pouco da história desse homem,
porque ele, então, foi um dos precursores que lançou as bases da teologia reformada. Volto a repetir, teologia reformada não tem a ver com a igreja luterana, tem a ver com a origem das igrejas presbiterianas, batistas, e anglicanas, e assim por diante, né? Então, o que Zwinglio não tinha uma boa relação com Martinho Lutero, né? Ele achava que ele não dependia em nada da teologia de Lutero. Porque no começo, Zwinglio ele tinha uma ideia de que Lutero havia falhado em conseguir fazer a reforma, porque Zwinglio achava assim que era possível ainda fazer a reforma dentro da Igreja Católica. Então, por isso, ele ignorava completamente as ideias de Lutero. Ele não gostava, absolutamente. Os dois não se bicavam. Eram como duas onças no mesmo capão, né? Uma queria expulsar a outra. E aí, então, em 1525, notem bem agora, essas são datas para você escrever no seu pedacinho de papel aí. Entre 1525 e 1528, então travou-se um importante debate teológico entre Zwinglio e Lutero, né? E esse debate dizia respeito à Santa Ceia. Então, foram 5 anos de discussão. E essa discussão se dava por meio de panfletos. Os dois não se encontravam. E eles, então, um escrevia, o outro rebatia. E quem é que divulgava essas ideias? Os adeptos de cada um. Mais ou menos como acontece na política, né? Cada um distribuindo o santinho do seu candidato. Então, Lutero escrevia seu posicionamento, o povo distribuía as ideias de Lutero. Zwinglio rebatia, o povo também distribuía. Foram 5 anos nessa briga. O que era o teor da briga entre Zwinglio e Lutero? Nem Lutero e nem Zwinglio aceitavam a posição católica sobre a Santa Ceia. Qual que é o ensinamento católico da Santa Ceia? Vamos ver se vocês se recordam. O ensinamento católico da ceia chama-se transubstanciação. O que é isso? Transubstanciação significa que, no ensino católico, acredita-se que, quando o padre faz a consagração ali no altar dos elementos, há uma transformação literal dos elementos. Ou seja, a hóstia vira carne, corpo de Cristo, e o vinho vira sangue, o sangue de Cristo. Martinho Lutero e Zwinglio não aceitavam. Então, Martinho Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na Santa Ceia, em, com e sob o pão e o vinho. Qual era o posicionamento de Lutero? A gente não compreende, dizia Lutero, mas é um comer misterioso. Ou seja, pela fé nós cremos que ali, no pão e no vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Jesus. Embora a gente não veja, embora a gente não comprove. E aí Zwinglio dizia não. Não é nem a transformação católica e não é nem essa presença real da qual fala Lutero, mas é apenas uma presença simbólica. O pão só representa o corpo, o vinho só representa o sangue e mais nada. E essa discussão vai até que em 1529, então, Martinho Lutero e Zwinglio, eles se encontram na cidade de Marburgo para fazer um colóquio. Colóquio é uma espécie de uma investigação, né, de argumentação, de ver quem vence pela força do argumento. E aí, então, discutiram esse assunto. E Zwinglio dizia,
representa, simboliza. E Martinho Lutero dizia, não, isto é o corpo e o sangue de Cristo. E essa briga foi, até que Lutero se irrita, escreve em cima do altar, risca em cima do altar, isto é. Ele dá ênfase nessas palavras. E a discussão não chegou a lugar nenhum, e essa discussão continua até hoje. Nas igrejas reformadas, não existe, né, a ideia de que o corpo e o sangue de Cristo estejam presentes na Santa Ceia. A Santa Ceia nas igrejas reformadas, nas igrejas evangélicas, de um modo geral, nas igrejas pentecostais, ela continua sendo uma Santa Ceia simbólica. E da onde vem? Vem justamente da ideia desse teólogo, chamado Ulrich Zwinglio, né? Então, dali nasceu o pensamento, todas as bases da teologia reformada, que hoje vem a ser também a teologia que influencia os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais, e agora essas igrejas mais modernas que têm aparecido também, as igrejas geralmente pintadas de preto por fora, para vocês entenderem um pouco melhor, né? A gente vê de vez em quando uns galpões, assim, essas igrejas pós-modernas. E aí, então, tem um aspecto também, qual era um ponto também de Zwinglio? Zwinglio, ele também era humanista. Humanista é uma espécie de sistema filosófico que enxerga o ser humano como sendo algo não totalmente ruim, como sendo uma parte boa. Então, o que Zwinglio vai ensinar? E agora presta atenção que eu vou falar sobre por que evangélicos não batizam crianças. Então, Zwinglio ia ensinar o seguinte, baseado nas suas ideias humanistas, ele ia dizer assim, que o homem, depois da queda em pecado, ele não se corrompeu totalmente. Sobrou no homem algumas coisas boas. Um pouco de bom ficou dentro do ser humano. E o homem não herdou a culpa do pecado, assim como nós entendemos. E o homem passa a pecar a partir do momento que ele fizer a transgressão prática da lei de Deus. Ou seja, um ato grosseiro de pecado. Então vem aquela ideia, a partir de Zwinglio, de que o ser humano, a criança, ela nasce com a chamada idade da inocência. O que é essa idade da inocência? Ele nasce mais ou menos puro. E ele só vai passar a ser um pecador culpado a partir do momento que ele transgredir a lei de Deus. Mas até então, ele vai ter que crescer primeiro, etc. e tal. E aí vem então a ideia de que não precisa batizar as crianças, porque as crianças nascem na compreensão então reformada, livres da culpa do pecado original. E também nascem sem condição de transgredir imediatamente a lei de Deus. Ora, isto é contraditório ao que ensina a palavra. Se você pegar a sua Bíblia aí agora, por exemplo, e abrir no Salmo 51, versículo 5, você vai ler lá, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí você vai lá em Romanos capítulo 6, e lá vai estar escrito, e o salário, quer dizer, a consequência do pecado é a morte, é a condenação eterna. Aí entra um outro aspecto. Para a teologia reformada, essa coisa boa que sobrou no ser humano após a queda em pecado, dá a ele também a condição de fazer uma opção racional por Deus. Ou seja, aí onde é que aparece isso de modo prático? Aparece nas frases que a gente escuta as pessoas dizendo assim, eu aceitei Jesus. Eu encontrei a Cristo. Notem, uma coisa que parte do ser humano. Então, por quê? Porque vem desta ideia de que sobrou algo bom em mim, que me dá condições também de racionalmente fazer uma escolha por Deus. Isto também contraria a Escritura Sagrada.
Porque a Escritura Sagrada vai dizer que Deus é quem busca o ser humano. Deus é quem vai atrás, Deus é quem opera pelo seu Espírito Santo, seja no batismo enquanto criança, seja na palavra, já depois de uma certa idade, independente do meio. A obra da conversão é 100% de Deus Espírito Santo, através dos meios da graça que ele usa. Então, estão vendo como muitas vezes a gente pensa assim, para que estudar a história? Porque a história vai nos ajudar a compreender as coisas do presente. Agora vocês já podem entender melhor a teologia reformada. A partir dessas ideias, né, então, desse homem chamado Zwinglio, então, ela passou a influenciar as pessoas e passou a dividir. Eles, então, se separaram, né? Houve uma separação da teologia protestante, luterana, da teologia evangélica reformada, por argumentos teológicos, né? Então, Lutero e Zwinglio, no colóquio de Marburgo de 1529, não entraram em acordo. E essa discussão sobre a Santa Ceia permanece até hoje. Então, se você for dialogar com alguém calvinista ou com algum zwingliano sobre a Santa Ceia, sobre o batismo, você não vai entrar em acordo. Justamente porque, para nós luteranos, vamos deixar claro, para nós luteranos, a Santa Ceia, ela é a presença real de Cristo, com seu corpo e com seu sangue. Não entendemos como. Então, aí entra uma coisa legal também. Zwinglio, quando ele, no auge da discussão, virou e disse para Lutero, Lutero, como é que você tem certeza de que Cristo está presente aqui com seu corpo e sangue? E aí Lutero responde, por uma única razão. Quem afirmou isto foi Cristo, Cristo é Deus, Deus não pode mentir, a mim só me resta crer. E é isto. Os meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, não são meios de compreensão racional. Nós não entendemos a fé. Nós não entendemos a maneira como Deus age porque nós somos limitados. Então, quando nós queremos, na verdade, aceitar pela nossa razão as coisas da fé, estamos, na realidade, tendo um ato de descrença. E aí, interessante chamar a atenção para o fato de que, na Santa Ceia, você pode observar, quando você recebe a hóstia, né, o pão e o vinho, é dito as palavras, isto é. Por que não é dito este e é dito isto é? Porque o pronome este é variável. Quer dizer, pode ser este aqui e pode ser qualquer outra coisa. E o pronome isto é invariável. É isto aqui mesmo, o pão. Então a gente sabe de igrejas que não levam a sério o sacramento da ceia e mudam a ordem de Jesus. Por exemplo, quando eu fiz o meu estágio lá na cidade de Recife, eu conheci uma igreja que ela estava mudando os elementos da Santa Ceia, porque ela dizia que precisava contextualizar na cultura local. Então, eles davam a Santa Ceia com água de coco em vez de vinho e com tapioca em vez da hóstia, sob a argumentação de que estavam contextualizando para a cultura local. Por isso é importante prestar atenção na palavra. Isto é um pronome invariável. Eu não posso mudar o elemento, porque eu não tenho ordem bíblica para fazer isso. Bom, Zwinglio, então, ele também acreditava que o Estado e a Igreja deveriam viver unidos. Porém, o que aconteceu é que a reforma, ela se tornou cada vez mais política e ela acabou dividindo a Suíça. Acabou dividindo a Suíça entre os cantões quer dizer estados, né? Os estados católicos e os protestantes. E aí o fim disso foi a guerra. E Zwinglio, então, foi morto numa dessas guerras em 1531, na chamada Batalha de Capel. E o fim de Zwinglio foi muito triste,
porque Zwingli teve o seu corpo esquartejado e queimado pelos inimigos dos cantões que não eram protestantes. Aí, então, com a morte de Zwingli, esse ramo reformado ficou mais ou menos sem líder. E aí precisava de um líder. E aí é que entra em cena uma outra figura, um homem muito falado e muito mais conhecido do que Zwingli, que foi João Calvino. João Calvino nasceu na França, aliás, em 10 de julho de 1509. Então, veja, 1517 foi a Reforma. Ele nasceu em 1509. Era um bebê quando a Reforma aconteceu, né? E Calvino estudou, foi um homem muito inteligente, muito capaz, muito letrado. Ele estudou teologia e também estudou direito na Universidade de Paris. Ele nasceu em 1509 e em 1520, veja, ele era bem jovem, né? 509 para 1520, são aí o quê? 11 anos. Ele já se uniu à causa protestante. Notem como a religião era algo assim tão parte importante e natural na vida do povo, no contexto tanto medieval, como também ali no início da modernidade, onde se dá o período da Renascença. E aí, então, em 1520, ele se uniu à causa protestante, isto é, deixou de lado as ideias católicas e também passou a ser um adepto das ideias da Reforma. E aí, por causa de uma perseguição romana, isto é, de uma perseguição católica, porque foram anos, né, a Guerra dos 100 Anos, foram anos de briga entre protestantes e católicos. E por causa de uma dessas perseguições, que nós vamos estudar ainda, que foi a Contra-Reforma, Calvino foi forçado a fugir da cidade de Paris. E aí ele viveu 3 anos como fugitivo. Ele ficava entre a França, a Suíça e a Itália. Era um foragido. E nesse tempo em que ele esteve foragido, ele escreveu os seus pensamentos teológicos. E esses pensamentos teológicos dele foram publicados no ano de 1536. E esses livros, essa coleção de livros dele, em 4 volumes, de 80 capítulos cada volume, ficou conhecida como as Institutas da religião cristã. Então, elas são parte fundamental das igrejas reformadas, principalmente da igreja presbiteriana. As Institutas é como se fosse a nossa dogmática. Dogmática é um livro, não clareou muito, né? Dogmática é um livro que tem a descrição das nossas principais doutrinas. Então, para os reformados, eles têm as Institutas, que são os escritos fundamentais de Calvino, onde ele escreve os ensinamentos, ordens, regulamentos. Nem tudo é da Bíblia. Muita coisa é mais ou menos regulamentos, onde ele dá conselhos de moral, de ética, de conduta. Tá? E aí, nesse tempo que ele ficou foragido, ele também pastoreou uma pequena igreja de refugiados franceses que ficava na divisa entre a França e a Alemanha. E lá ele teve contato com um teólogo chamado Martin Bucer. Esse era um teólogo, digamos assim, fervoroso. Ele era mais ou menos um pentecostal da época. Ele tinha uma forte ênfase na doutrina do Espírito Santo, e hoje nós chamaríamos Martin Bucer de um legalista, alguém que queria corrigir a vida das pessoas por fortes exigências e regulamentos. E Calvino, então, teve contato com esse Bucer. E eles se tornaram muito próximos. E esse Bucer acabou influenciando notavelmente a teologia de João Calvino, principalmente no que diz respeito à disciplina, às regras, às exigências, né? Aí, então, em 1541, a Genebra, a cidade de Genebra, que ficava no sul da Suíça, fortemente influenciada por pessoas francesas,
estava passando por uma forte crise moral, espiritual. Genebra estava vivendo um caos, né? As pessoas viviam de um modo libertino, de modo que era um desejo das autoridades fazer uma reforma moral nos habitantes da cidade de Genebra. E aí, então, Calvino foi convidado a voltar para Genebra. Então, em 1541, ele volta para Genebra. Não precisava mais ficar foragido por aí afora. E o seu objetivo foi ir para Genebra, fundar lá uma comunidade santa, entre aspas. O que era essa comunidade santa? Na cabeça de Calvino, seria uma sociedade onde as leis divinas seriam as leis humanas. Mais ou menos aquela teocracia que havia sido já lá no tempo do Antigo Testamento. Onde as leis divinas é que governaria. Como se você imaginasse hoje o Brasil sendo governado não pelas leis da Constituição, mas pelas leis da Bíblia. Seria bom, né? Então, essa era a ideia de Calvino. E ele teve apoio das autoridades para fazer isso. Então, Calvino instituiu lá um forte sistema de disciplina. Ele pregava todos os dias na igreja e 2 vezes aos domingos. E ele fundou uma academia para treinar jovens da cidade. Mas não era uma academia de musculação, de exercício físico. Era uma academia para treinar esses jovens no bom comportamento, na disciplina, na educação. Porque o calvinismo tinha muito forte, e tem muito forte, essa questão da aprender a educação, aprender as letras, aprender a ler, aprender a escrever, rigorosamente isso. Então, ele também organizou lá um sistema de cuidado muito bacana para os idosos e para os pobres. Ele envolvia os jovens, então, nessas atividades. Tirando os jovens do ócio, tirando os jovens das atividades erradas e trazendo eles para atividades mais direcionadas. Então, por fim, Calvino ele conseguiu fazer de Genebra um laboratório prático da teologia reformada. Notem, a teologia reformada tem uma forte proximidade com as exigências da lei. Aí você começa a entender também a questão da pregação, do sermão, né? Você assiste um sermão da nossa igreja luterana, você vai haver, se for um sermão bem preparado, vai haver nele um equilíbrio de lei e de evangelho. Ele vai descrever a nossa condição humana, as nossas falhas, mas ele vai apontar para a graça de Deus como a solução para isso. A pregação reformada, ela é uma pregação fortemente moral, onde ela coloca no ser humano a condição para mudar o seu comportamento. Da onde vem isso? Vem destas fontes teológicas do pensamento de Zwinglio e de Calvino, que acabam lançando as bases de todo o pensamento reformado. Então, por fim, naquele tempo, Genebra se tornou um exemplo que por algum tempo durou. Um teólogo chamado João Knox, ele depois dizendo sobre a reforma de Calvino em Genebra, ele disse: Genebra é a mais perfeita escola de Cristo que jamais houve na terra desde a época dos apóstolos. Bom, com esse pensamento a gente pode mais ou menos imaginar o que ele conseguiu fazer na cidade de Genebra. Mas, repito, motivado pela lei. Né? Então, a gente consegue ter uma igreja cheia, movido pela lei, ou motivando as pessoas pela lei, mas é uma motivação errada. Quando você usa a ameaça, quando você usa o chicote da lei para colocar as pessoas no cabresto, você não está fazendo uma teologia cristocêntrica. Você está fazendo uma teologia pautada nas regras humanas. E esse é o grande desafio da igreja cristã. Esse é o grande desafio do pregador cristão. É ensinar a palavra de Deus, mostrando que tudo que é de ruim é única e exclusivamente por culpa do homem, mas que tudo aquilo que é de bom na nossa vida
é única e exclusivamente fruto da graça e da misericórdia de Deus. E não porque eu fui tão bom a ponto de fazer boas escolhas. Eu, por mim mesmo, não faço essas boas escolhas. Então, com isto, Genebra virou também um espelho, né? E as pessoas queriam conhecer aquilo. E muita gente ia morar em Genebra. E acabaram depois, quando voltavam para suas cidades, levando junto a teologia calvinista junto. Levavam isso, e isso contribuiu para que as ideias de Calvino e a teologia calvinista, ela se estendesse por muitos países, como a Suíça, a França, a Holanda, o sul da Alemanha, a Hungria, a Polônia, a Inglaterra, a Escócia, os Estados Unidos e também aqui no nosso país, que é o Brasil. Onde é que se encontra hoje predominantemente o pensamento calvinista? Em várias igrejas. Mas as mais fortes são aquelas 4 que eu citei no início. Em primeiro lugar, a igreja presbiteriana, que é a igreja clássica de João Calvino. Depois, as igrejas anglicana, batista e metodista. E para finalizar, então, vou resumir o ensinamento da igreja, do pensamento teológico calvinista. O sistema teológico do calvinismo, ele pode ser resumido em 5 pontos que eles mesmos descrevem. O primeiro ponto é a depravação total. Ou seja, com a queda em pecado, houve uma depravação total. Não só do ser humano, mas também de todo o universo. Com isso, nós também concordamos. A queda em pecado, ela trouxe uma deterioração para toda a criação de Deus. O segundo ponto é a chamada eleição incondicional. Quer dizer, aqueles que são escolhidos por Deus são escolhidos unicamente pela vontade de Deus. Deus não coloca nenhuma condição para escolher. Deus simplesmente os elege. Em terceiro lugar, eles vão colocar a expiação limitada. O que significa expiação limitada? No calvinismo, é preciso entender que há um pensamento original dizendo assim, que Deus elegeu alguns para a vida eterna e Deus predestinou alguns para a condenação eterna. Isso significa expiação limitada, que Cristo morreu não pelo mundo inteiro, mas apenas pelos eleitos escolhidos para a vida eterna. Isto é um ensinamento horrível. Isto é um ensinamento que deturpa a palavra de Deus. Embora nem todas as pessoas vão ser salvas, a culpa não é de Deus. Cristo morreu pelo mundo inteiro. Cristo não morreu apenas por aqueles a quem foram escolhidos para o céu. Ou melhor, Deus não escolhe ninguém para o inferno. Isso é contrário ao que diz as Escrituras. Porque as Escrituras dizem, o desejo de Deus é que todos conheçam plenamente o Evangelho, se arrependam de seus pecados e sejam salvos. Em quarto ponto, aparece a graça irresistível. Ou seja, para os calvinistas, quando Deus chama, é impossível alguém resistir. E a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus é resistível. O que significa isso? Eu não posso aceitar Cristo, mas eu posso recusá-lo. Quanta gente ganha o convite e recusa? Então, a graça de Deus é resistível, sim. Mas os calvinistas vão dizer, não, ela é irresistível. Se eu fizer parte daqueles que foram escolhidos para o céu, ela vai ser irresistível. E quinto e último ponto, para os calvinistas, eles falam na perseverança dos santos. Ou seja, na compreensão do pensamento calvinista, aqueles que foram escolhidos para o céu nunca vão ter a possibilidade de cair da graça. Isso também não é verdade. A Bíblia alerta, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é possível sim. Se a gente não alimentar a nossa fé, se a gente não se tornar vigilante, se a gente não se tornar sempre convicto no sentido de
estar lendo a palavra, estar estudando a palavra, estar em comunhão com Deus, nós corremos o risco, sim, de perder a nossa fé e de decair da perseverança na fé cristã. Bem, esse é o nosso estudo que eu preparei para hoje, para a gente ter uma noção da teologia reformada. Eu sei que é difícil, não achem que eu sou fácil, que eu estou achando que é fácil, mas eu também não quero ficar dando leitura do Castelo Forte para vocês. Castelo Forte vocês leem sozinhos. 5 minutos com Jesus vocês leem sozinhos. Por isso aqui nesse grupo só para quem tem vontade de aprender, né? Porque a gente estuda coisas um pouco mais difíceis. E eu quero que vocês entendam isso. Vocês entendam de onde vem essa teologia reformada, por que tem essas diferenças hoje, né? Eu espero que, assim, com um pouquinho de calma, de paciência, a gente vai indo devagarinho, vocês vão compreendendo isso. Então, a palavra está franca. Se alguém tiver uma dúvida para perguntar, ou uma contribuição para fazer, esse é o momento. Sim, Rayane, pode fazer a sua pergunta sobre o batismo. Você prefere escrever ou está sem áudio, pode escrever. Enquanto isso, se alguém tiver um comentário para colocar... Eu escrevi ali, mas vou falar, falando ali sobre o batismo, eu pensei, por que Jesus foi batizado enquanto adulto e não criança? Mas sempre tem aqueles que fazem perguntas difíceis, né? Que coisa! Por que Jesus foi batizado quando adulto e não enquanto criança? Notem, Jesus ele vai instituir o batismo, um novo batismo, o batismo da nova aliança. Até Jesus, o batismo tinha um outro significado, era o batismo de arrependimento, né? Com Jesus vai se iniciar o batismo sacramental, o batismo que opera perdão de pecados e a fé. Jesus, a rigor, não precisava ser batizado. Ele não tinha pecado, não tem pecado. Por que Jesus vai ao batismo? Jesus vai ao santo batismo para dar o exemplo e honrar o sacramento do batismo que ele coloca para a sua igreja. Então, o sacramento do batismo é algo tão honroso ou tão honrado que próprio Jesus se submete ao batismo como sinal de dar o seu exemplo, né? Então, ele é batizado a partir de adulto, Rayane, porque quando Jesus era criança, era a lei da circuncisão. Ele foi submetido à circuncisão com 8 dias de idade, como mandava a lei judaica. E então, a partir dali, ele institui o batismo e a ceia da nova aliança, né? Nova aliança agora é por meio do batismo, não é mais pela circuncisão. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigada. Posso falar, pastor? Por favor. Sobre essa questão de Jesus ter sido batizado como adulto, eu lembrei de uma história que uma vez o pastor Welson contou para nós, e foi até meio engraçado, porque ele recebeu lá na casa dele, ali onde que o senhor está morando hoje, o pastor morou ali. Uhum. Ele recebeu uma pessoa que não é membro nosso, e ele não sabia quem era, né? Então, mas era um desses missionários que andam pela rua e coisa e tal, e foi tentar evangelizar o pastor Erno, né? Uhum. E era de alguma igreja dessas que só batiza adultos, não aceita o batismo de criança. E o pastor Welson, a princípio, tentou argumentar com ele, né, até o ponto onde que ele, com a experiência que ele já tinha, o pastor Erno já tinha, argumentar, mas ele chegou uma hora que ele viu que não tinha como argumentar com aquela pessoa, porque ela não saía daquele ponto, né? E o ponto era exatamente esse, porque Jesus foi batizado com 30 anos de idade, então todos nós temos que ser batizados de adulto e não tem conversa. E aí chegou, quando o pastor Erno viu que não tinha como conversar com ele, o pastor perguntou para ele assim, meu amigo, me fala uma coisa, qual é a tua idade, por acaso? Você pode me dizer? O camarada disse, não, sim, posso, claro, eu tenho 46 anos. Aí o pastor Erno disse assim, 46? Tem certeza? Claro, eu tenho 46. Mas tu já devia ter sido crucificado faz tempo, né? Porque Jesus foi aos 33. E aí o cara foi embora, né? Aí não dá para ser rigorosamente literal, né? As coisas precisam ser compreendidas dentro do seu contexto. Ricardo, quer falar? Eu só queria comentar ali que também existem igrejas luteranas reformadas, né? Principalmente na Alemanha,
justamente no sul da Alemanha, que sofreu a influência do calvinismo, né? E aí o nome que se chama a igreja do Calvino na França, na Suíça, são os conhecidos como huguenotes, né? Também na história a gente estuda um pouco sobre eles. E um fato interessante do Zwingli, que ele, na época de Zwingli, depois Calvino resgatou isso, mas a música foi proibida na igreja, né? Eles entendiam que a música distraía, né, o pensamento da palavra, né? Então, por um tempo ficou proibido. Aí Calvino resgatou depois isso, né? Inclusive hoje em dia a igreja reformada ela é muito forte na música, mas naquele período que Zwingli estava à frente era algo proibido, né? Assim como a leitura, né, da palavra, o sermão era muito mais importante, né? Tudo isso que o senhor falou, mas só lembrar da parte da música também, que eu sendo músico me chamou muita atenção esse ponto, né? Obrigado, é uma ótima contribuição, Ricardo. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Eu queria só receber um feedback no sentido de estudos de história às vezes são um pouco mais pesados. Vocês estão conseguindo acompanhar do jeito que eu estou fazendo? Ou está sendo difícil, ou está sendo muito cansativo? Pode me dar um retorno só para que, de repente, possa dar um reencaminhamento, caso não está sendo a contento? Vocês estão compreendendo, está conseguindo, ou está enfadonho? Pastor, esse método, como o senhor está fazendo, não é de hoje, já há muito tempo. Eu, pelo menos, estou sentindo uma facilidade muito grande de conseguir captar as lições, sabe, desde quando, pastor? Desde que a gente estudou o Êxodo. E aquilo lá é uma história muito interessante, uma história muito longa e coisa e tal. A gente aprendeu pra caramba, mesmo conhecendo já toda aquela história lá, mas ensinando como o senhor nos ensinou a formação do povo, né? Que foi assim esse o tema daquela série de estudos que a gente fez naquele ano, e aquilo foi muito legal. Depois o senhor usou também a história para fazer o estudo dos 500 anos da Reforma, onde a gente veio lá do doutrina dos apóstolos, do tempo dos apóstolos, até Lutero, né? Então, aquilo foi muito interessante e eu estou adorando compreender a história junto com a teologia. Certo. Ok. Tá ótimo. Eu estou gostando, estou entendendo muito bem. Obrigado, dona Laura. É importante os feedbacks no sentido de que a gente, às vezes, pode dar um direcionamento, mas se vocês estão dizendo que estão conseguindo acompanhar, é tranquilo, então tudo bem. Caso vocês sintam que fica difícil, vocês têm que me dar um retorno, porque assim, a distância é mais complicado, né? Quando a gente está cara a cara, a gente já para ali, já vê, mas aqui não dá. Então, aí se caso vocês tiverem alguma dificuldade, expressem isso que eu tento mudar a metodologia, deixar mais leve, ou, sei lá, estudar alguma forma. Tá legal, gente? Então é isso, nós temos culto amanhã à noite, temos culto sábado à noite e temos culto domingo de manhã. Então fica aí os convites para que os irmãos se programem na medida da cada um da sua possibilidade e também participe. E aqueles que não podem estar presentes, que se programem também para acompanhar e louvar de casa num desses cultos, né? Todos os nossos cultos agora estão sendo transmitidos, isso também é uma coisa bacana. Sábado à noite, noite de louvor, amanhã e domingo, cultos normais, como sempre nós temos acontecido. Ok, gente querida, vamos indo para o nosso momento final e vamos nos lembrar de alguns irmãos em oração. Então, hora dos pedidos de oração. Alguém tem um pedido para fazer aí?